Deus, irmãos e irmãs, hoje eu quero ler um trecho de palavra. Muitos estão desanimados, foram condenados, às vezes até dentro de alguma instituição evangélica, e ficam em depressão, acham que não tem mais a salvação. É por esse motivo que eu estou aqui gravando este vídeo, para mostrar para você que disseram que você não tem nenhuma esperança, que não adianta mais, que não é bem assim como falaram com você. Adianta sim, porque você está respirando, você ainda está viva na terra, e o seu coração, você sente arrependimento e não está fazendo mais aquilo que você fazia. Ou até mesmo pode ter se jogado de uma forma terrível no pecado, porque você já pensou, bom, já que Deus não vai perdoar mais, mas hoje você vai ouvir uma mensagem aqui que vai mostrar para você que você ainda pode alcançar a misericórdia, mas não voltar a pecar mais. Depois que você alcança essa tão grande misericórdia, esses pecados que são pecados que muitas das vezes cometemos cotidianamente. Às vezes a pessoa não quer falar uma mentira, fala, às vezes a pessoa não quer. É, chegou atrasado no trabalho, fala que por causa do trânsito, não é por causa do trânsito. E muitos pensam que isso não é pecado, isso é mentira é pecado. Mas você não vai permanecer na mentira, você não vai permanecer no adultério, nem na fornicação, porque tem uma esperança para você. Ah, mas eu já fui batizado, mas já me falaram que para mim não tem mais jeito. Não é nada disso que falaram para você. Ainda há esperança. Basta você crer em Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você não precisa crer em instituições. Você tem que crer em Jesus Cristo. Só Ele é que tem poder para definir o lugar aonde você vai. Vamos ver aqui no capítulo 8 de Romanos. Desculpe aí que eu não estou muito bom da garganta, devido a que tem hora que faz um calor terrível aqui em Portugal. Mas nós vamos ver aqui com a ajuda de Deus, no capítulo 8, versículo 31. O irmão que receber esse vídeo, passa para frente, irmão. Tem muita gente aí que está pensando que não tem mais esperança, e eu vou provar para você que você ainda tem uma esperança. Não, você não pecou contra o Espírito Santo. Você sente, quando você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, o teu coração te condena, porque o Espírito de Deus visita você com arrependimento, porque a única força que pode convencer o homem do pecado é o próprio Espírito de Deus. Ele está te convencendo você do pecado. E você sente que precisa do Senhor, e aí você fica em desespero, e entra em aflição, e entra em pânico, mas hoje você vai entender que você não precisa entrar em nada disso, você tem que crer em Jesus Cristo, e Ele vai ajudar você a se erguer, porque Ele pode, não é ancião, não é pastor, não é presbítero, nada disso, somos todos carne, mas o único que pode fazer o impossível é o Senhor Deus, ok? Vamos ler com a ajuda de Deus aqui alguns versículos, no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Glória ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o provir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, aqui fala bem claro, quem pode separar, quem pode condenar? Agora, se você não se arrepende, se você não busca a Deus, eu digo arrepender mesmo, e depois que que você sente o perdão, você volta no primeiro estágio. Deus não é como o homem, não, que fala para você, bom, você cometeu isso aqui, você vai ficar sentado lá atrás, quando acabar você tem que ir embora. Irmão, Deus não é assim. Se ele te perdoou, ele te perdoou. O homem não. E depois ficam olhando para você atravessado, não te saúdam mais, aí você se sente mal, aí você entra em depressão. Não volte num lugar assim. Isso vai te fazer mal. É como um peixe que está dentro do aquário e fica doente. E ali, se você voltar para aquele aquário, aí a pessoa, o que ela faz? Ela tira o peixe daquele aquário, coloca em outro aquário e vai fazer uma verificar a água. Aquele peixe ficou doente porque, às vezes, a água daquele aquário estava com algum produto, alguma coisa, contaminou e fez com que o peixinho ficasse numa situação de enfermidade. Porque os animais também sentem enfermidade, os répteis, os peixes, tudo. E quanto mais a nós ficamos, às vezes, enfermos por causa do lugar que fomos ou lugar que estamos, porque vamos ouvir o desprezo, vamos ver os outros passar e não nos saudar. Se você fosse muito rica, se você tivesse muito dinheiro, era diferente. Mas muitos te julgam pela tua aparência, muitos te julgam pela tua condição financeira. Mas hoje está aqui a palavra. O Senhor Deus enviou seu unigênito Filho. Quem poderá condenar aqueles que o Senhor, aleluia, mandou mesmo seu Filho, irmão, para nos dar os resgates? O próprio Filho, ele não poupou, quer dizer, as pessoas que não fizeram nada para a tua alma, apenas quando antes de você se batizar, te induziram, e você foi batizar até muitas das vezes sem entender nada, e depois você também não pôde mais estudar a Bíblia, porque eles não permitem isso, tem denominações que não permitem, e depois você não entendendo nada, não sabendo nada, você ia buscar uma pregação, falava uma coisa, ia de novo, falava a mesma coisa, e aquilo foi se repetindo durante vários e centenas de cultos, e você acreditava que era com você. É lógico que alguém vai cumprir. Eu não estou dizendo que não existe a profecia, existe, mas muitas das vezes tem aqueles falsos profetas que aproveitam da oportunidade e fazem coisas que não agradam a Deus nas pregações das palavras, não colocam Jesus Cristo como aquele que é realmente a graça de Deus, mas dizem que a graça de Deus é o lugar aonde eles estão, totalmente errado e equivocado. A graça de Deus, irmão, sabe o que é? É o sangue de Cristo derramado por nós. Como diz, a palavra mais correta seria o amor incondicional de Deus pela tua alma. Um favor que você não merecia, nem eu, porque quem poderia merecer um favor desse, receber de Deus a misericórdia? Bendito seja o nome santo do Senhor, através dos tempos, irmãos, aleluia, o homem continuou e continua cometendo coisas gravíssimas, mas Deus continua o mesmo. Se o homem se humilhar, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Glória ao nome do Senhor. Então quer dizer que eu posso me batizar e fazer o que eu quero, eu posso crer em Jesus Cristo e depois fazer o que eu quero e vou lá, peço perdão. Não é isso que eu estou falando. Não torça as palavras que você está ouvindo. Eu estou dizendo, cometeu um acidente, a tua alma está ferida, busque ao Senhor, porque hoje Ele está falando que tem aqui remédio para a tua alma, e chegará o momento que você vai sentir o perdão de Deus. Mas eu te digo, se você voltar, eu estou falando com você agora, não estou dizendo que é o Senhor que está falando, eu estou sentindo no meu coração um desejo de passar isso para você. Não pense você que você vai voltar para o mesmo lugar e alguém vai te abraçar. Muito difícil, muito difícil. Você fica taxado como um pecador, como uma pessoa que não tem valor diante de Deus. Mas não é assim, irmãos. Se esse lugar está prejudicando a tua alma, eu vou lá, eu pedi perdão, eu sinto que Deus me perdoou, porém quando eu chego todos me desprezam,
olham atravessado para mim. Aqueles que eram meus amigos nem passam para me dizer se eu estou bem, passam de lado. Eu não fiz nada para ninguém. O que eu fiz foi para mim mesmo. Eu pedi perdão a Deus e sinto que Ele me perdoou. Por que essas pessoas me desprezam? Por que essas pessoas não vêm me visitar na minha casa? Irmãos, tem pessoas que são fanáticas, tem pessoas que acreditam mais no CNPJ da sua religião, melhor, da sua crença, lá da sua denominação, do que no amor incondicional de Deus. Você buscou, você alcançou, e Deus não está preocupado com o que um pastor ou o que um ancião vai falar. É lógico que sempre tem uma consequência, não quer dizer que Deus te perdoou e você não vai passar por uma consequência. Logicamente que as consequências vêm, porém, essas consequências, você fique em paz. Melhor é vir consequências negativas do que você perder o direito da vida eterna. Então, às vezes, levanta consequências do teu pecado dentro da família, no meio dos filhos, e tanta coisa acontece. Mas dá glórias a Deus, porque você mesmo passando por tudo que você passa, você tem Jesus Cristo. Então, procure um lugar que te abrace espiritualmente, procure um lugar que você vai ouvir a palavra dentro do Evangelho. Não volte atrás de promessas vãs, porque uma coisa eu vou falar para você, Deus me faz colocar na minha boca dentro desta palavra e falo para ti, olha, eu vou contar para você um testemunho que aconteceu com uma pessoa muito pobre, morava dentro de uma favela, e ali os líderes daquela igreja souberam que aquela pessoa estava muito enferma, mas não foram visitá-la porque eles achavam que ela não tinha mais a salvação, e o tempo foi passando, e ela estava com problema na sua perna, e aquilo foi se afetando, foi ficando ruim, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente, irmão, chegou numa situação em que não dava mais, e ela não chamava ninguém, e ninguém visitava a casa dela, porque era uma senhora já, porque durante o tempo da sua vida, ela sempre esteve dentro de uma igreja, mas durante a sua mocidade, no meio da sua mocidade, ela teve uma infelicidade de cometer alguma coisa que não agradava a Deus. E ali ela falou com aquele irmão, ela pensando que o irmão iria dar um conselho para ela se humilhar, muito pelo contrário, o irmão foi duro, o irmão foi severo, e ela ficou decepcionada e não mais foi naquela denominação, mas não deixava de orar, não deixava de clamar, não deixava de buscar ao Senhor com toda a reverência, porque a pessoa busca a Deus aonde ela estiver, irmão. Deus, Ele não está preocupado que você está dentro de quatro paredes, ou se você não está, Ele está olhando para o teu coração, Ele está olhando para aquilo que está dentro de você, e Ele encontrou misericórdia, ela encontrou misericórdia, porque Deus olhou para ela e viu que ela estava realmente arrependida. Uma noite, aquele irmão que não gostava, que não ia naquele lugar, nunca foi, ele teve um sonho, que ele teria que pegar o seu companheiro e fazer uma unção, e ele foi, bendito é o nome do Senhor, e quando ele foi, mas era na casa dessa irmã, ele foi conversar com o outro ficou meio assim, mas como? Né? Naquele tempo ainda, irmão, há muitos anos, ainda existia em algumas denominações um certo cuidado com as almas. Eles foram, ungiram aquela irmã, e depois, irmãos, o Senhor logo em seguida recolheu a sua filha. Irmãos, e o próprio servo de Deus, ele disse para o outro, essa irmã realmente é uma filha de Deus, fizeram tudo que tem que ser feito direitinho, e a irmã com certeza deve estar salva, porque a sua alma, aleluia, buscou o verdadeiro Jesus Cristo. O tempo passou, o homem mudou, o sistema se transformou, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E se você crê no evangelho dele, verdadeiro, por que você fala verdadeiro? Porque hoje tem evangelhos de muitos evangelhos por aí, o evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho, aleluia,
que faz você ficar soberbo, arrogante, da exclusividade. Olha quantos evangelho, irmão. Qual é o evangelho que você serve? É o evangelho da misericórdia? É o evangelho do amor? Não quer dizer que tem misericórdia que não haja repreensão, não quer dizer que tem misericórdia que a pessoa que comete um erro não tem a consequência, mas uma coisa é certa, se a pessoa buscar a Deus, ela vai sentir sim, de coração sincero, porque Deus, irmão, Ele conhece o que está dentro de cada um, e de coração sincero você vai encontrar o perdão, ainda que muitos nem olhem para você, o importante é você saber que Deus está na tua vida, o que os outros falam não interessa, mas tem denominações, irmãos, que eles fazem questão de usar até os seus púlpitos, as suas tribunas, os seus altares, vamos dizer assim, em alguns lugares, né? Porque eu estou falando referente não a uma denominação, mas a várias. Eu sei que muitos vão entrar aqui e depois vão falar, você está falando contra nós. Acham que são tão exclusivistas que tudo que a gente fala é só para uma denominação. Não, eu sei que tem outras denominações assim, mas eu agradeço a Deus que ainda tem denominações. Quando a pessoa comete alguma coisa, eles colocam ela numa disciplina, um determinado tempo, e depois vão acompanhando, vão analisando como ela se comporta, realmente percebe uma mudança, percebe uma transformação e devolve para ela aquilo que ela não tinha, a liberdade para poder fazer alguma coisa dentro daquela denominação. Meus irmãos, mas tem denominação que não é assim. Ela não tem volta, a pessoa vai e acabou, aleluia, e isso às vezes está levando pessoas à depressão, está levando pessoas à enfermidade, jovens, meninas, pequenas, crianças, até crianças, irmão, aleluia, quando chega uma certa idade, querem descobrir as coisas do mundo porque não conheceram. É errado, sim, é melhor estar dentro da casa do Senhor do que 1000 em outra parte, mas nós não podemos ser fanáticos a ponto de não levar os nossos filhos em algum lugar, num parquinho ou numa praia, nada disso, irmão. Seja crente, mas não fanático. Seja cristão, mas não religioso. O religioso, ele só olha com o olho atravessado. Tudo para ele é pecado. Para ele, aleluia, o pecado é tanto, 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 que para ele, até ele vê os outros como pecador, mas ele não se olha no espelho, ele não vê o que ele faz, ele não vê o que ele fala, ele não pensa para falar, ofende o seu irmão, fala coisas duras para o seu irmão, não lembram que Jesus Cristo, se ele perdoou aquele irmão, e Deus está com ele, se você está falando do seu irmão e desejando o mal, já no seu coração é homicida, e o homicida não tem parte com Deus, e quantos homicidas que não tem, homicidas em cima de púlpitos, que por causa de palavras que não eram de Deus, coisa nenhuma, jogaram pessoas fora, aleluia, ora irmão, irmã, então o conselho que eu te dou, Deus está com você, sim, por isso que chegou esse vídeo até você, senão não chegaria, mas se você sentir, sai da Babilônia e vai procurar um lugar que te abrace, que você encontre pessoas que realmente pregam o evangelho para você salvar a tua alma. É o recado que eu tenho que dar, não sei por que Deus me trouxe isso em frente, que o nome do eterno Deus seja glorificado. Amém, amém. A salvação, irmã, não está numa denominação, não está numa placa, nem num CNPJ. A salvação está em Jesus Cristo. Ela não é propriedade de instituição nenhuma. Ela foi dada para nós através de Jesus Cristo e do sangue dele que ele verteu na cruz. Deus abençoe a todos. Paz e graça, paz de Deus e shalom.